Hoje eu quero trazer para vocês o resultado de um investimento que eu fiz há 2 anos atrás e que eu considero que foi um investimento fora da caixa, ou pelo menos fora daquela bolha que a gente está acostumado, que é somente bolsa de valores. Isso porque eu escolhi o pessoal da Urbimi para fazer um investimento em um crowdfunding imobiliário. Na época, muitos acabaram questionando: Bea, que tipo de investimento é esse, né? Como é que funciona? Alguns já conheciam e inclusive estavam realizando o mesmo investimento que eu mostrei que eu estava fazendo na época. E muitos também pediram: Bea, quando esse seu investimento se encerrar, traz o resultado pra gente ver efetivamente como funciona. Então é basicamente isso que eu vou fazer hoje, mas eu também vou explicar um pouquinho melhor o que é um crowdfunding imobiliário, porque eu dei um spoiler desse resultado na semana passada através dos stories lá no Instagram, e alguns também não conheciam essa modalidade e pediram pra gente fazer vídeo explicando melhor como funciona. Isso porque eu acho que muitos de vocês já têm percebido que outros investidores, outros analistas, outros influencers, eles têm olhado para vários mercados, seja através do peer-to-peer, seja crowdfunding imobiliário, seja bolsa de valores, seja investindo no próprio negócio ou em outros negócios. Então, basicamente, é isso que eu quero fazer hoje, trazer outra modalidade de investimento, mas antes eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo. Bom, o negócio é o seguinte, gente, eu acabei escolhendo o pessoal da Urbimi porque eles foram os primeiros na América Latina a oferecer essa modalidade de investimento para a pessoa física. E claro que eu acho que a gente também tem que sempre dar uma pesquisada para entender o quão confiável é a empresa. Então, poxa, hoje eles têm aí quase 80 milhões de reais já investidos com eles, mais de 6 mil clientes, eu sou inclusive uma delas porque eu acabei fazendo os meus investimentos por lá. E aí eles então basicamente trabalham com essa modalidade de crowdfunding imobiliário, que é o seguinte, né? Eles simplesmente pegam lá um empreendimento que precisa de grana, separam todo esse montante em cotas de R$1.000, ou seja, a partir de R$1.000 você já começa a investir, e a partir do momento que você coloca grana em um crowdfunding imobiliário, você se torna credor daquela incorporadora. Então, isso quer dizer que, depois do prazo combinado e tudo mais, dependendo de como foi o sucesso ou não daquele empreendimento, você vai ter um retorno. E é por isso que eu já quero começar frisando, e eu fiz isso no vídeo de 2 anos atrás aqui no canal também, que isso se trata de uma modalidade de renda variável, porque depende muito do empreendimento que você escolheu. Você tem que levar em consideração a incorporadora, a localização, o tipo de imóvel, qual é a demanda para aquele imóvel, o momento que a gente está passando também, seja na economia ou alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, a gente viu que agora mesmo durante 2020, 2021, que a gente está vivendo toda essa situação de pandemia, ainda assim o mercado imobiliário ele está assim muito aquecido. Saiu notícia semana passada falando, né, que mesmo o material de construção ficando mais caro e algumas coisas nesse sentido, ainda assim várias incorporadoras, construtoras e tudo mais, elas não adiaram os seus lançamentos e elas seguem firme, então, aquecendo esse mercado. Então, basicamente, é renda variável porque você pode escolher um empreendimento que vai vender muito bem, que foi o meu caso, e eu vou trazer esse resultado para vocês, mas vocês podem acabar escolhendo algum empreendimento que talvez não venda tanto e o seu retorno ele vai acabar sendo menor. Para vocês terem uma ideia, a Urbimi, a média, né, da rentabilidade dos projetos que ela acaba oferecendo para os clientes, a cada 15 dias vocês podem ver algum investimento novo ali que surge na plataforma, mas a média deles é de mais de 14% ao ano. Ainda assim, é renda variável, tem alguns empreendimentos, por exemplo, que renderam 5, 6%, outros que foram para cima de 20%, porque como eu falei para vocês, depende de como vai a venda daquele empreendimento. Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição, onde vocês podem consultar, inclusive, todos os investimentos lá que o pessoal da Urbimi já disponibilizou, que já se encerraram e qual foi o retorno. E por mais que muitos deles tenham um mínimo ali garantido, no caso, por exemplo, do Main House que eu escolhi, eu poderia receber lá a estimativa que era acima de 15%, mas se não vendesse tão bem, se não desse muito certo, eu poderia ali receber pelo menos 120% do CDI. Hoje já tem vários investimentos ali na plataforma que eles colocam ali um mínimo sendo como 200% do CDI. Mas é claro que o ideal é que você escolha muito bem os empreendimentos que você vai colocar a sua grana para ter um retorno muito maior do que isso. Então por isso que esse tipo de investimento é sim para quem tem um perfil um pouco mais agressivo. E basicamente, gente, existem 2 maneiras que a gente vai conseguir fazer esse investimento. Tem a forma bullet, que a gente chama, e foi a que eu escolhi, que é quando a gente faz aquele aporte único, e aí
depois que vence, então, esse nosso investimento, essa nossa aplicação, a gente recebe ele diretamente, ele já vai direto ali na conta do banco, você não precisa nem pedir o resgate dentro da plataforma, já com o retorno que você teve sobre aquela grana. E também existe uma outra maneira, que é através dos pagamentos mensais, ou seja, você faz o seu investimento e aí depois de uma carência, que geralmente gira em torno de 3 meses, você começa a receber já algum valor das vendas que estão sendo realizadas. Então, todos os meses pode ter ali um pingadinho na sua conta, dependendo de como está sendo a venda daquele empreendimento. Então, basicamente, existem essas duas maneiras, mas isso você vai saber como funciona quando você entrar no detalhe lá de cada um dos investimentos e ver quais são as características, qual é o prazo, qual é o valor mínimo, se ele é bullet, se ele é essa questão dos pagamentos mensais. Mas bem tranquilo, tá, gente? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês como foi o meu investimento em si, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro do que eu tô falando até esse momento do vídeo. Bom, pessoal, aqui eu já tô na minha área logada, como vocês bem podem ver aqui, e aqui eu já tô no meu histórico de investimentos, tá? Esse investimento eu fiz realmente mostrando aqui no canal, o valor que eu investi inicialmente foi de R$1.000, o título ele era para 24 meses, então ele foi finalizado no dia 7/6 de 2021. E aqui a gente tem a taxa interna de retorno realizada, mas a gente vai ver quanto que esse investimento rendeu aí por ano, como que ele funcionou, clicando aqui em acessar o painel. Então veja bem, aqui, gente, eu tenho a minha TIR ao ano, ou seja, eu tive uma taxa de retorno de mais de 15%, quase 16% ao ano, o que eu considero que sim, foi bem acima das minhas expectativas e inclusive, se eu não me engano, estava acima das próprias expectativas do pessoal. E aqui tem o valor bruto estimado que eu receberia no final. Cabe ressaltar aqui, gente, que aqui, como a gente está falando de um mercado de renda variável, nós temos 15% de imposto já retido na fonte sobre o valor que a gente ganhou. Então, esse valor aqui é o valor bruto atual estimado, mas o que entrou diretamente na conta minha do banco foi esse valor aqui, ó, 1.325,97 centavos. Então, basicamente, aqui a gente teve uma rentabilidade de mais de 34% depois de 2 anos. Claro que a gente desconta aqui um pouco o imposto, mas ainda assim, eu considero que sim, foi um bom investimento, foi acima, inclusive, das minhas expectativas. Era uma modalidade que eu não conhecia e se desse tudo errado, sei lá, se não vendesse muito bem, eu ia ter ali pelo menos 120% do CDI. Então eu fiz esse investimento na época até pensando nessa tranquilidade de ter ali um mínimo garantido, mas ainda assim, como foi um empreendimento que foi o main house, que acabou indo muito bem, então a gente conseguiu ter esse retorno aqui. Para vocês olharem bem certinho como que tá o andamento do investimento que vocês fizeram, esse meu aqui ele já se encerrou mesmo todo o empreendimento não estando 100% completo, tá? Mas aqui o que a gente consegue ver, tá? Que eles já venderam 66% dos apartamentos e 58% dos gardens, tá? Aqui tem todas as unidades que vão ter no empreendimento e as que já foram vendidas. E aqui a gente consegue ver, inclusive, o andamento da obra. Então aqui a gente vê que ela tá em 83%, eles vão postando algumas fotos atualizadas e tudo mais. Então todos os investimentos que vocês fizerem, vocês podem acompanhar diretamente na plataforma em que fase que está, quantos por cento já andou, o que já foi vendido, o que não foi vendido. Então você realmente investe ali em empreendimento e consegue acompanhar de perto. Então basicamente, gente, é assim que funciona um crowdfunding imobiliário. Eu acabei compartilhando aqui com vocês através do pessoal da Urbim, porque é quem eu estou utilizando para fazer esse tipo de investimento, e eu inclusive vou deixar o link para vocês aqui na descrição, porque como eu falei para vocês, eu acho que a gente tem que estudar e procurar mais informações sobre isso. Eles têm lá um FAQ bem legal que respondem várias dúvidas, explicando realmente no detalhe como funciona, e vocês podem também, claro, fazer o cadastro de vocês e explorar ali quais são os investimentos que estão em aberto, quais são as expectativas, porque eles postam tudo isso também, né? Num cenário otimista, num cenário pessimista ou talvez num cenário mais neutro, vamos dizer assim.
Então vocês conseguem fazer todas essas avaliações e começar a explorar mais essa modalidade de investimento, beleza? Enfim, gente, eu queria realmente compartilhar com vocês, porque vocês pediram, né, justamente pra gente trazer o resultado desse investimento, e é isso que a gente teve, tá? Main House foi um empreendimento que vendeu bastante, consequentemente, a gente teve um bom retorno também. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam essa modalidade de investimento? Vocês já fizeram ou tiveram alguma experiência com essa modalidade de investimento? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E eu vejo vocês então no próximo vídeo.